Para comporem a mesa e presidirem a próxima conferência, as excelentíssimas desembargadoras Maria Heleda Migliorini e Tereza Regina Kotoski. Convido também para compor a mesa e proferir a conferência com o tema Desafios do Processo do Trabalho e o novo CPC, o excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Com a palavra, a excelentíssima desembargadora Maria Heleda Migliorini. Bom dia a todos. Bom dia, senhor ministro. É uma honra, de novo, eu repito, tê-lo aqui. Nós agradecemos à Escola Judicial imensamente o senhor ter recebido o nosso convite. E ficamos muito satisfeitos pelo tema que o senhor irá proferir. No começo desse ano, quando nós apresentávamos o nosso plano de trabalho, eu dizia para o pessoal, olha, nossa gestão vai enfrentar um grande desafio, que é a incorporação das novas regras do processo civil no nosso processo especializado, no nosso processo de trabalho. E agora, ministro, alguns meses depois, a gente percebe a realidade desse desafio. Quão grande é esse desafio? E, por isso, o seu tema é muito importante neste dia e eu sei, tenho certeza, que o senhor vai nos abrilhantar com a sua fala. Muito obrigada. Antes de passar a palavra ao nosso conferencista, vou ler um breve currículo. É ministro do Tribunal Superior do Trabalho, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho no Instituto de Ensino Superior de Brasília, IESB. Bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, com habilitação em Direito do Trabalho e Previdenciário, pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília e mestre em Direito das Relações Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com a palavra, então, o nosso conferencista, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande participar deste evento, um evento que já se anunciava pleno de sucesso pela excelência dos expositores, pelos conteúdos que seriam abordados, com exceção, obviamente, deste aqui, modesto orador, que é apenas um juiz do trabalho, alguém que busca permanentemente aprimorar a sua própria atividade, desenvolver, enfim, técnicas que possam legitimar ainda mais as nossas decisões. Eu cumprimento as desembargadoras Maria e Tereza. Gostaria também de saudar o presidente do tribunal, o desembargador Crácio, amigo, colega, companheiro de longas jornadas no movimento associativo da magistratura. Enfrentamos momentos turbulentos no passado, momentos em que se discutiu, inclusive, a extinção da própria Justiça do Trabalho. Passamos pelas discussões vinculadas à reforma do Poder Judiciário brasileiro, reforma da administração pública, reforma da Previdência e, particularmente, pela própria reforma da Justiça do Trabalho, que foi objeto da Emenda Constitucional 24 de 1999. Eu gostaria também de saudar os ilustres juristas estrangeiros que abrilhantam este evento, dizer que o estudo do direito comparado é essencial, é fundamental que possamos olhar para experiências trilhadas por outros povos, especialmente povos que acumulam histórias e realidades socioeconômicas paradigmáticas, como a Inglaterra e a Alemanha. E também saudar amigos, amigas queridas, queridos, que já não encontrava há algum tempo. Começo pela desembargadora Luísa Lomba, do Tribunal da Bahia, juíza Ana Beatriz Cid Ornelas, juíza do Trabalho em Brasília, minha região de origem e de coração. Enfim, são tantos amigos, quero abraçá-los a todos, dizer que é uma alegria muito grande voltar a Santa Catarina, especialmente a Florianópolis, a Ilha da Magia, local onde tive o privilégio, há muitos anos atrás, de experimentar
momentos de verão aqui agradabilíssimos. É sempre muito bom voltar a Santa Catarina. E o tema que nos traz a este congresso é o novo Código de Processo Civil. Sem dúvida, um tema revestido de grande importância, na medida em que todos sabemos que foram inúmeras as alterações introduzidas, e alterações que não apenas representaram a introdução de novos ritos, novas práticas, mas que exigem de nós, sobretudo, uma releitura da forma como compreendemos o fenômeno jurídico. Eu tenho procurado examinar esses conceitos, conteúdos, institutos da nova legislação processual, sempre buscando o fio condutor daquelas reformas. E, claro, para falar sobre o novo Código de Processo Civil, nós precisamos entender a realidade social, econômica, política e jurídica que estávamos vivenciando e que trouxeram a imposição de um novo código, de uma nova disciplina. Muitos aqui talvez ainda não tivessem nascido ou talvez não tivessem ainda obtido o grau de bacharel, mas o Poder Judiciário, no ano de 1988, quando foi promulgada a Constituição, recebeu cerca de 800 mil ações. Esse número, 10 anos depois, mais do que decuplicou-se. Foram mais de 8 milhões de ações. A sociedade brasileira, saindo daquele momento nebuloso de exceção política, o regime militar foi superado, novos anseios, novas demandas, novas propostas, novos sonhos, propostas todas que foram canalizadas para o texto constitucional. Assistimos na Constituição de 88 um fenômeno que Canottilho chama de civilização do direito constitucional, ou, como prefiram, a civilização ou a constitucionalização do direito comum. Tivemos, na Carta de 88, inúmeras inovações dignas de aplausos. Além da inserção no texto constitucional de princípios, regras próprios a cada um dos múltiplos ramos da ciência jurídica, tivemos garantido o acesso ao Poder Judiciário, a introdução das defensorias, a previsão de que as defensorias iriam materializar, tornar concreta a promessa constitucional do amplo acesso à justiça. Um Ministério Público fortalecido com a ação civil pública revitalizada, posteriormente, inclusive, com o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8078 de 90. A criação do Conselho Nacional de Justiça. Enfim, a Constituição de 88 representa um marco de efervescência, de ebulição, um marco que dá início a um novo processo de maturação da nossa cidadania. E sabemos que isso se traduziu também no reconhecimento de direitos sociais fundamentais, especialmente aqueles inscritos no artigo 6º da Constituição, direitos que, muitos dos quais exigem a assunção pelo Estado de posturas proativas, direitos que envolvem especialmente a esfera da seguridade social, da assistência social, os chamados programas sociais. Mas direito à saúde, direito à educação, direitos, enfim, que buscam realizar um valor maior, que é o valor da dignidade da pessoa humana. O Poder Judiciário, então, se viu provocado de forma exaustiva e, obviamente, não conseguiu e não tem conseguido responder em tempo razoável às demandas sociais que lhe têm sido canalizadas. Daí a proposta de alteração do sistema processual brasileiro para dotar o Judiciário de instrumentos, ferramentas que permitam o resgate dessa promessa constitucional de amplo acesso à justiça. E é claro que nós experimentamos, antes da decisão política vinculada à edição de uma nova codificação, experimentamos uma série de alterações pontuais na legislação instrumental, nessa linha de resgate, de realização do amplo direito de acesso à justiça. Direito de acesso à justiça que envolve não apenas o direito de propor uma ação,
mas também o direito de sair do Poder Judiciário com uma decisão que seja substancialmente justa. Mas também precisamos ter clara a noção de que o acesso à justiça não se confunde apenas com o acesso ao Poder Judiciário. Nós precisamos, e o novo Código caminha nesse sentido, valorizar as vias adequadas, antigamente chamadas de vias alternativas ou concorrenciais de resolução de conflitos. Não, são vias adequadas. Nem sempre, a experiência tem demonstrado, a busca do Poder Judiciário é o melhor caminho para a resolução de conflitos de interesses nos vários âmbitos do relacionamento humano. Existem determinadas classes de ações que são muito melhor resolvidas. A lide sociológica se resolve com muito mais eficácia, com muito mais efetividade, se nós tivermos vias adequadas, como, por exemplo, nas questões de família. No mais das vezes, questões revestidas de mágoas, sentimentos e sentimentos que não são judicializáveis, não são traduzidas em pretensões materiais, que configuram essas pretensões a chamada lide jurídica. Durante muito tempo, desde o advento do CNJ, da implantação do CNJ em 2005, deu-se início à formação de conciliadores, à qualificação de juízes, servidores, que iriam, retornando para os seus tribunais, para as suas regiões, reproduzir, multiplicar aquelas habilidades que foram adquiridas nesses cursos de formação de mediadores e conciliadores. Nas questões de família, a chamada mediação terapêutica é muito mais eficaz do que a solução judicial. O que nós queremos é que a sociedade verdadeiramente receba do Estado uma resposta pacificadora sob a perspectiva jurídica, com a resolução das pretensões traduzidas nos pedidos, deduzidos nas ações, e também a lide sociológica, que é aquela verdadeira lide, a disputa que motiva os litigantes. E no caso das relações de trabalho em particular, enfrentamos e ainda enfrentaremos, creio, um debate muito interessante. Seriam os juízes do trabalho os únicos habilitados a conduzir conciliações? Seriam os juízes do trabalho afeiçoados a um direito protetivo, habilitados, capazes de mediar ou conciliar as disputas trabalhistas? É interessante notar que o Brasil se dividiu em relação a esse tema. Os tribunais do trabalho, em sua maioria, começaram a introduzir projetos, políticas de estímulo à conciliação. Em São Paulo, por exemplo, assisti no Fórum Rui Barbosa, que já teve o privilégio de contar com magistrados como o doutor José Lúcio Munhoz, mesas simultâneas de mediação, de conciliação, eram conduzidas sob a supervisão de um magistrado, mas com a participação direta de servidores. Um juiz acompanhando 20 audiências ao mesmo tempo. Suscitavam dúvidas em relação a determinados aspectos, o juiz era chamado e esclarecia as partes. Isso multiplicou a capacidade de respostas rápidas a esses reclamos por justiça. E nós sabemos, eu estou convencido, por mais estudiosos que possamos ser, nem sempre temos o tempo necessário ou mesmo a maturidade necessária para nos colocar no lugar dos litigantes e tentar construir uma solução que atenda verdadeiramente os interesses que os motivam. E é por isso que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, recentemente, editou uma resolução pacificando esse tema nos domínios da jurisdição trabalhista. Desde o advento da Resolução 174, os tribunais estão autorizados a se estruturar, a organizar espaços de mediação e conciliação, nos quais, evidentemente, afastada a possibilidade de participação de terceiros, tentar-se-á a conciliação. E a discussão sobre conciliação e mediação, qual a distinção entre esses dois institutos, é uma discussão meramente teórica. A Resolução 174 traz a resposta e diz que, na mediação,
O mediador não formula propostas. Na conciliação, o conciliador oferece propostas. Enfim, faço alusão, então, a uma das primeiras inovações expressivas do novo Código de Processo Civil, que envolve a valorização dessas vias concorrenciais ou adequadas de resolução de conflitos. Ontem, na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, enfrentamos um caso muito interessante. Cuidava-se de um alto executivo que foi presidente de uma multinacional no México e na Inglaterra. A empresa era Procter & Gamble, a Gillette. Depois de 35 anos, esse alto executivo brasileiro resolve pôr termo ao seu vínculo laboral e adere, depois de 6 meses de negociação, a uma proposta oferecida pela empresa. Recebeu $2 milhões. Tinha, à época, contava 53 anos de idade. Foram antecipadas as contribuições para que ele pudesse obter a aposentadoria e a suplementação também a cargo da empresa. Plano de saúde vitalício para ele, sua família e, inclusive, sua mãe. E o termo de transação extrajudicial foi submetido a registro em cartório. Também a rescisão contratual foi homologada perante o sindicato profissional representativo da categoria. E, posteriormente, ele veio ao Poder Judiciário e se discutia: é válido ou não é válido o termo extrajudicial, o distrato judicial? Muitos aqui já perceberam a dimensão do debate. O princípio da proteção tem lugar, tem incidência numa situação como essa? Vamos exigir o cumprimento do artigo 477 da CLT, restringindo a quitação às parcelas e valores inscritos no termo de rescisão, ou a quitação ampla dada pelo trabalhador, depois de 6 meses de negociação, um alto executivo, que foi assistido por advogados brasileiros e ingleses ao longo de todo o processo negocial, não deveria ser confirmada. A validade desse termo não deveria ser confirmada. Cito esse exemplo para mostrar que nós precisamos interpretar a legislação processual com granum salis, de forma adequada, proporcional, enfim. A 7ª turma, ontem, por unanimidade, manteve a validade desta negociação. Relator, o ministro Vieira de Mello, ministro Cláudio Brandão e eu acompanhamos decisão unânime. É um exemplo apenas para mostrar como as possibilidades são múltiplas na realidade complexa da vida. Vias alternativas não devem ser de pronto e objetivamente refutadas. Precisamos examinar caso a caso. O princípio da proteção é destinado àqueles que se encontram em posição de vulnerabilidade, cujas vontades se encontram contingenciadas pelas próprias circunstâncias pessoais, objetivas e subjetivas. Mas nós temos também outras inovações dignas de destaque. Neste arquivo que estou propondo seja o nosso roteiro, eu sou um pouco indisciplinado, viu, gente? Eu procuro recuperar, inicialmente, o contexto histórico que levou à necessidade da introdução de um novo código. Na sequência, procuro apresentar as razões que levaram ou que fundamentaram a edição, a filosofia básica do novo sistema. E, logo no primeiro item, consagrar de forma expressa e implícita a harmonia com a Constituição Federal. Aqui, nós poderíamos chegar, desde logo, no artigo 1º do Código de Processo Civil. O processo civil será interpretado, ordenado, aplicado em conformidade com os valores e princípios fundamentais do nosso sistema jurídico. Ou seja, há, logo na abertura do Código, o anúncio de que temos todos que experimentar a legislação processual, vivenciá-la, aplicá-la em estrita consonância com as normas fundamentais do sistema jurídico. E essas normas fundamentais, nós sabemos, se distribuem entre regras e princípios. E também sabemos que regras e princípios possuem uma estrutura diferenciada
E os princípios, segundo a definição de Humberto Ávila, um grande jurista brasileiro, os princípios estabelecem estados ideais. Os princípios, diria o professor Miguel Reale, de saudosa memória, sem dúvida alguma, o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, os princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento, assim admitidas porque são evidentes, são autoevidentes, ou porque foram empiricamente comprovadas, ou ainda que se justificam por necessidades operacionais de caráter metodológico, fundadas na necessidade de pesquisa e produção científica numa área determinada do conhecimento. Verdades fundantes de um sistema de conhecimento, axiomas, ideias abertas, que exigem de todos nós a colaboração com a construção do seu sentido. É por isso que hoje, mais do que nunca, é preciso estudar, entender a estrutura das normas jurídicas, conferir efetividade aos princípios. Durante muito tempo, houve uma grande confusão sobre o papel do juiz frente à ordem jurídica. E nós sabemos os modelos que se sucedem de compreensão do fenômeno jurídico, e há um jurista francês, François Host, que diz, fazendo uma analogia, dos 3 modelos de magistrados. O primeiro seria um juiz Júpiter, um juiz próprio ao paradigma positivista da ordem jurídica, um juiz cuja preocupação central seria apenas a de promover a subsunção do fato à norma. Ele não se preocuparia com questões que transcendem o direito, como justiça, economia, ética, moral, religião. Um juiz dogmático, um juiz burocrático, um juiz que não questiona o critério de justiça que está posto numa determinada norma jurídica. Um juiz burocrático, o juiz, portanto, Júpiter. Na sequência, ele faz alusão ao juiz Hércules, e aí fazendo alusão, referência a Dworkin. O juiz Hércules seria aquele que, observando a cadeia evolutiva das decisões, a chain of law, as leituras que já foram emprestadas ao princípio, à regra que está sendo posta ao seu exame, esse juiz, sem se descolar do passado de construção de sentido, se eleva a um patamar de racionalidade superior e, olhando para aquela evolução histórica, olhando para o caso concreto, é capaz de encontrar a única resposta possível, a melhor decisão possível para aquele conflito de interesses. E, finalmente, o juiz Hermes, que seria uma espécie de juiz comunitarista, um juiz que não se arvora o papel ou a condição de ser capaz de produzir a melhor decisão possível, a única possível, mas que busca construir consensualmente a resposta mais adequada, mais conveniente, considerando a visão de vida, a visão de mundo, as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto. Esse seria o juiz Hermes. São 3 modelos de magistrados. E é interessante notar, esse é um debate muito presente ainda hoje no Poder Judiciário brasileiro, é interessante notar que há muita resistência a essa compreensão dos princípios como normas jurídicas que são capazes, por si sós, de regular concretamente comportamentos e condutas para além da intermediação do legislador ordinário. Ou seja, os princípios podem ser diretamente invocados por todos nós para reger situações concretas da vida. E isso, obviamente, nos impõe uma responsabilidade muito grande, porque, assim agindo, estamos complementando o sentido da própria ordem jurídica. O juiz produz a norma do caso concreto. Aliás, a norma jurídica é o resultado interpretativo que se extrai dos enunciados linguísticos que compõem os vários textos legais, textos normativos. A norma só se revela no instante em que ela é aplicada. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos um momento metodológico muito interessante, porque os fatos da causa são constitutivos do próprio sentido da ordem jurídica ou da norma jurídica aplicável. Não há como descolar fatos, circunstâncias fáticas, as chamadas questões de fato, da construção do sentido da norma jurídica. Lá no TST é interessante observar
Caso concreto, conflito de competência, um caso até trivial. Conflito de competência, artigo 651 da CLT. Situação do trabalhador que é contratado numa determinada localidade, presta serviços em outra, mas reside numa terceira. Terminado o contrato, geralmente hipossuficiente, retorna para a sua cidade e propõe a ação no local onde reside. A empresa, cumprindo o artigo 651 da CLT, o artigo 844, da CLT, comparece e excepciona a competência territorial do juízo. O juiz de trabalho se vê a braços com uma questão difícil. Do ponto de vista estritamente dogmático, o artigo 651 da CLT diz que ele realmente não é competente. Por outro lado, a Constituição assegura o amplo direito de acesso à justiça, mas também confere o direito de defesa e consagra o devido processo legal. São inúmeros os debates que nós enfrentamos, colocando de um lado o princípio do acesso à justiça e de outro o princípio do amplo direito de defesa. Qual a solução possível, qual a solução mais adequada? Porque, de um lado, se o juiz declinar da sua competência, olhando para o artigo 651 da CLT, profere uma decisão incensurável, aplicou a lei. Mas, será que viola a cláusula constitucional do acesso à justiça? De outro, se ele rejeitar a exceção de incompetência, invocando a cláusula constitucional do acesso à justiça, ele não viola o 651, o direito de defesa, o devido processo legal? Vejam que esse exemplo, que é concreto, que se repete quase que semanalmente, exige de nós a adoção de uma postura interpretativa construtiva que harmonize esses dois princípios. Eu tenho uma tese, sou derrotado, mas me atrevo a defender o direito de ação no foro do domicílio sem a necessidade de se exigir a presença da empresa física sob pena de revelia e confissão. Hoje, o CPC, em vários dispositivos, permite e estimula a prática de atos por meio de videoconferência. O PJE é uma realidade. E a presença física só se justifica para viabilizar a tentativa de conciliação. Se nós podemos, com base no artigo 236, praticar atos pela via eletrônica por meio de videoconferência, não há sentido lógico, diria eu, ético ou mesmo jurídico, com todas as vênias àqueles que pensam o contrário, em se eleger a lógica do tudo ou nada. Uma lógica que só vale para a regra, que não vale para princípios, quando aparentemente se encontram em rota de colisão. O artigo 1º do Código de Processo Civil anuncia, portanto, a importância de que nos qualifiquemos, de que compreendamos a estrutura dos princípios, de que desenvolvamos a nossa capacidade argumentativa, discursiva, para construir respostas consistentes, racionais, lógicas, para esses e muitos problemas complexos que o cotidiano da vida em sociedade nos apresenta. O artigo 1º, portanto, sai logo de cara como a primeira estrela cadente do novo Código de Processo Civil. Dizia ainda há pouco sobre o estímulo às vias adequadas de resolução de conflitos. Estima-se que, neste ano, na Justiça do Trabalho, sejam propostas quase 3 milhões de ações. Se nós observarmos essa realidade, que é dramática, e a confrontarmos com a realidade orçamentária, o desembargador-presidente do tribunal, o desembargador Graça, dizia do drama que tem sido gerir o tribunal em momentos de retração orçamentária, de crise econômica, e eu brinquei, é quase um gestor de uma massa falida, ou melhor, está em recuperação judicial. Mas nós, confrontando esse volume absurdo de ações com a incapacidade de estruturação dos tribunais, das varas, aqui há um déficit, inclusive, de magistrados do trabalho, projetos de lei que buscavam recompor a estrutura por razões que não nos convém aqui repisar e que são por todos ou de todos conhecidas, naufragaram. Essa realidade aponta para um agravamento da crise social. Isso pode desbordar
em incremento de criminalidade, pode desbordar em incremento, oneração da Seguridade Social, enfim. Os desdobramentos de uma crise econômica são múltiplos, são os mais diversos, e a Justiça do Trabalho cumpre uma função social, cumpre um papel social de harmonização, de arbitramento desses conflitos. Não vou reprisar, então, o que já disse em relação às vias adequadas de resolução de conflitos. Espero que todos nós trabalhemos para que a Resolução 174 seja implementada da melhor forma possível. Eu sou um entusiasta desde 2005, quando também tive a honra que o juiz Lúcio Munhoz também já teve, de compor o CNJ, quando desde 2005 começaram as discussões sobre os programas, a política pública adotada pelo Poder Judiciário, segundo a qual conciliar é 10, conciliar é legal. Mas nós também precisamos remarcar a ideia da boa-fé processual. A boa-fé processual não encerra novidade, mas foi lançada com letras fortes no novo Código de Processo Civil, e a ela se conjuga também a ideia de um contraditório comparticipativo. Nós sempre observamos a relação jurídica processual tendo o magistrado numa posição de proeminência. O juiz era o reitor da relação jurídica processual. O juiz, artigo 130 do CPC superado, artigo 765 da CLT, dispunha de amplos poderes de condução do feito, podendo e devendo indeferir diligências que lhe parecessem desnecessárias, protelatórias. E, doravante, a lógica do novo sistema é a lógica de um procedimento gerido a 3 ou a 6 mãos, gerido pelas 3 partes. A ideia de um processo comparticipativo, que está posta nos artigos 6º, 9º e 10 do novo Código de Processo Civil. É interessante que essa mesma lógica democrática de comparticipação sugere a adoção de procedimentos negociados, a chamada negociação processual. O Tribunal Superior do Trabalho foi obrigado a constituir uma comissão para examinar os preceitos do novo Código de Processo Civil que poderiam impactar o trânsito das ações propostas perante a Justiça do Trabalho. Todos sabemos que o artigo 769 da CLT consagra o princípio ou a regra da subsidiariedade e, evidentemente, da mesma forma que ocorreu quando da Emenda Constitucional 45 de 2004, em que o TST editou a Instrução Normativa 27, logo no início de 2005, compreendeu-se que era necessário, oportuno, adequado, conveniente, que se sinalizasse para a sociedade, para os jurisdicionados, para magistrados, membros do Ministério Público, advogados em geral, sobre qual seria a visão do Tribunal Superior do Trabalho acerca da supletividade, da subsidiariedade do CPC novo. Imaginemos o cenário em que o TST tivesse permanecido silente, inerte. Juízes, advogados adoram o processo. O processo tem um lado lúdico, desafiador, é um Lego processual, né? É o brinquedo do jurista, é a estratégia. Vou defender, vou aduzir essa tese, o ônus vai ser da parte contrária, mas eu vou construir essa tese de uma maneira dúbia, a outra parte, eventualmente, não vai se aperceber. Então, o processo tem um lado lúdico, um lado desafiador. Com o novo Código de Processo Civil, vocês até me perdoem, às vezes o raciocínio falha, é que essa noite eu só dormi 4 horas. Eu tive que pegar um avião em Brasília às 6h10 da manhã, e às vezes o raciocínio falha, mas perdoem. Mas essa lógica deixou de existir, porque nós dizíamos aqui da negociação processual, da boa-fé, do processo comparticipativo. O TST reuniu 9 ministros, criou uma comissão e editou as instruções 38, 39 e 40. A 39 é a mais abrangente. E a 39 anuncia a inaplicabilidade da negociação processual com o processo do trabalho. Eu, num primeiro momento, me posicionei contra essa posição, que foi debatida em várias reuniões conduzidas por esses ministros, 9 ministros que integraram essa comissão.
Porque achava, e ainda acredito, que é possível, sim, que regras do procedimento possam ser objeto de negociação, por exemplo, em normas coletivas de trabalho. Normas coletivas de trabalho conduzidas ou produzidas por entes sindicais representativos, que conduzem a negociação de forma democrática, transparente, devem ser prestigiadas. Imaginemos, por exemplo, que uma determinada categoria profissional, em que os empregados sofrem lesões sistemáticas, o caso da terceirização, por exemplo. Imaginemos uma convenção coletiva que estabelece que não caberá recurso ordinário das empresas condenadas com fundamento naquela norma coletiva. Instância única, só não cabe recurso da empresa. O trabalhador pode recorrer. Seria viável? Seria válido isso? Não. No plano coletivo, não se faz presente aquela condição de vulnerabilidade que se materializa nas relações individuais. E nós precisamos falar um pouquinho da negociação coletiva também. Eu, se tiver tempo, gostaria de falar que é o tema do momento, o tema que nos tem provocado bastante. Decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal têm sido proferidas, sugerindo um novo marco para essa autonomia negocial coletiva. Mas imaginemos a negociação processual como algo que pudesse assumir um caráter virtuoso, no sentido da aceleração, da realização do valor maior da razoável duração do processo. Mas o TST afastou a aplicação da negociação processual para as ações trabalhistas. Também uma outra disposição nessa linha de democratização, de maximização do contraditório, foi a regra do veto à decisão surpresa do artigo 10 do Código de Processo Civil. Nenhum juiz poderia, em qualquer grau de jurisdição, decidir sobre questão em relação à qual as partes não se pronunciaram, devendo, portanto, instalar previamente o contraditório acerca dessa questão, inclusive se tratar de matéria de ordem pública. A norma é clara. A pronúncia da decadência, sem que as partes previamente sobre ela se pronunciem, numa ação rescisória, por exemplo, não seria admissível. Mas o TST considerou que esta regra não seria aplicável para as questões em relação às quais as partes deveriam ter conhecimento. Pressupostos processuais, condições da ação e pressupostos recursais. Nós temos também a questão polêmica do artigo 489 do CPC, motivação substancial das decisões judiciais. Nós sabemos que o parágrafo 1º do artigo 489 trouxe uma disciplina nova, analítica, exigindo dos juízes o enfrentamento efetivo de todos os argumentos que sejam relevantes para o acolhimento, para a rejeição dos pedidos, exigindo dos juízes o exame de precedentes que sejam invocados para justificar a tese de abono ou de resistência aos pedidos formulados. E o TST considerou plenamente aplicável essas regras, mas nós não podemos entender que os vários incisos do parágrafo 1º do artigo 489 surgiram apenas para atender os interesses dos advogados, que foram os grandes responsáveis pela condução desse processo de reforma legal. O Fred Didier diz, e diz até em tom jocoso, mas é uma confissão de alguém que participou ativamente desse processo, que o Código de Processo Civil poderia ser o Estatuto da Advocacia, parte 2. Quer dizer, os juízes, procuradores, enfim, não acompanharam como deveriam o processo de tramitação do novo Código de Processo Civil. E, claro, o artigo 489 e o Código, de uma maneira geral, buscou facilitar substancialmente a vida dos advogados. Isso não é de todo censurável, muito ao contrário, nessa linha de produção de decisão de mérito, substancialmente justa, é razoável mesmo que nós superemos todos os vícios de ordem processual que possam se configurar ao longo da marcha processual
editando decisões de mérito, decisões substancialmente justas. Eu sei que eu não tenho tanto tempo, mas seria interessante tocar em 2 ou 3 pontos ainda. Eu gostaria de falar sobre o novo artigo 357 do Código de Processo Civil, aquele que trata do despacho saneador, que nós sabemos não existe no processo do trabalho, não há um instante específico em que o magistrado deva sanear o processo. O processo trabalhista, pela sua dinâmica, pelo seu compromisso com a celeridade, ele é constantemente saneado. Mas o CPC anuncia, nessa linha de colaboração, nessa linha de democratização, nessa linha de acesso a uma decisão de mérito substancialmente justa, que o juiz deve, ao sanear lá no cível, deve resolver todas as questões, fixar pontos controvertidos, dizer quais são os meios de prova admissíveis, quem é a parte responsável pela comprovação correspondente. Aquele grande pulo do gato que envolvia o conhecimento das regras de distribuição do ônus da prova, agora praticamente deixou de existir. Aquele estratagema vinculado à distribuição do ônus da prova não mais poderá ser invocado. O juiz tem a função de suprir eventuais falhas das partes, dizendo qual é o meio de prova e qual é a parte responsável por ele, pela respectiva comprovação. Sei que é algo problematizável, e uma amiga advogada em São Paulo dizia, mas como assim? Imaginemos uma ação processada sob o rito sumaríssimo. Em que instante o juiz irá sanear? Eu disse, o rito sumaríssimo, claro, aquela utopia da audiência única, eu não sei se aqui ainda fazem, se conseguem fazer audiências unas, mas na própria audiência o juiz tem o poder de, inclusive, adiar para eventuais medidas destinadas a viabilizar uma decisão de mérito, uma decisão substancialmente justa. Em suma, regra de distribuição do ônus da prova deixou de ser regra de julgamento e passou a ser regra de instrução. Nós deveremos olhar para essas regras como magistrados durante a instrução e não apenas na sentença, dizendo que julgamos a favor ou contra, porque o ônus da prova não foi regularmente atendido. Me parece que essa decisão só será legítima se precedida de uma medida como essa, em audiência, preferencialmente na audiência dita inicial, aquela em que o juiz tenta a conciliação e recebe a defesa, na qual ele já deve fixar os pontos controvertidos, dizer quais são os meios de prova, qual é a parte detentora do ônus correspondente. E isso para não falar da própria inversão possível pela teoria dinâmica do ônus da prova. Em determinados casos, o CPC também, no artigo 373, trata disso, diz que o juiz pode inverter o ônus da prova em decisão fundamentada quando... É o 373, o 357 é o saneador. Em decisão fundamentada, quando uma das partes tem melhores condições, mais facilidade de produzir o meio de convicção necessário à prolação de uma decisão substancialmente justa. Nós temos, para finalizar, eu sei que meu tempo já se esvaiu, mas apenas tocar num tema que é bombástico, que levou a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho a mover uma ação direta contra a Instrução Normativa 39. Diria eu, IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Lá na Bahia, a desembargadora Lomba se lembra, num debate com juízes, me chamou a atenção a postura de alguns colegas refratários, absolutamente refratários à aplicação das diretrizes emanadas do Tribunal Superior do Trabalho. Um querido amigo, colega, levantou e disse, olha, se eu resolver cumprir uma súmula do TST, seguir uma orientação jurisprudencial, eu vou pensar muito. E aí, viva a democracia, viva a liberdade de pensamento. Mas nós não podemos nos esquecer que cada um tem uma função, desempenha um papel nesse sistema de justiça. Bem ou mal, certo ou errado, o TST é o órgão de cúpula do sistema de justiça trabalhista. Dá as diretrizes. O papel principal do TST é de uniformizar a jurisprudência. É uma corte nomofilática, tutela o direito objetivo, a integridade da ordem jurídica. Não há sentido
ético, lógico, jurídico, com todo respeito, descumprir ou deixar de aplicar orientações e súmulas, porque eu não concordo com elas. O sistema processual inaugurado em 2015 estabelece com letras fortes esse novo paradigma do chamado direito jurisprudencial. Sei que muitos aqui poderiam levantar a mão e dizer é inconstitucional. O Nelson Neri disse que é inconstitucional, porque a Constituição apenas prevê a vinculação do juiz para as súmulas vinculantes e para as decisões proferidas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Mas nós estamos falando de algo muito maior, nós estamos falando de segurança jurídica, nós estamos falando de isonomia no tratamento jurisdicional aos cidadãos, nós estamos falando de eficiência do sistema de justiça. Enfim, o IDPJ, queiramos aplicá-lo ou não, numa ação trabalhista, num mandado de segurança que chegue ao TST em grau de recurso ordinário, deverá ser, sim, observado. E, claro, quando nós não aplicamos uma orientação, uma súmula, nós impomos à parte que tem a expectativa legítima de ver a sua resposta idêntica àquela que já foi apresentada para um caso idêntico, impondo a essa parte o dever de interpor sucessivos recursos, agravando a crise de efetividade do sistema judicial. Para falar sobre o IDPJ, houve um seminário no TST, um seminário nacional sobre execução, um auditório repleto de queridos colegas juízes de primeiro grau. E eu defendi, antes mesmo da Instrução Normativa 39, a plena compatibilidade desse incidente de intervenção de terceiros, de desconsideração da personalidade jurídica, dessa nova modalidade de intervenção de terceiros, com o processo do trabalho. E fiz isso por quê? Porque, obviamente, nós enfrentamos, examinamos os institutos a partir da realidade em que nós estamos inseridos. E o que eu via e vejo no Tribunal Superior do Trabalho? Vejo situações de absoluta injustiça sendo constituídas por conta de alguns atropelos bem intencionados, cometidos por combativos, dedicados colegas juízes do trabalho. As desconsiderações da personalidade jurídica, nós sabemos que aplicamos a chamada teoria que não se vincula ao exame de elementos subjetivos, ou seja, se há confusão patrimonial do sócio, se houve um ato com excesso de poder, com desvio contratual ou ilegal, isso pouco importa. A desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho, inclusive com inspiração no próprio Código de Defesa do Consumidor, ela é automática, não se perquire sobre a natureza subjetiva do comportamento do sócio da pessoa jurídica executada. E o que acontece, em muitos casos, as desconsiderações são feitas em decisões sem fundamentação, o sócio sequer é citado, ele tem o seu patrimônio apreendido e não se lhe garante sequer o benefício de ordem. Então, são atos que são praticados com algum atropelo e que chegam ao TST em grau de recurso de revista, e nós sabemos que a revista em execução ou em fase de cumprimento da sentença só se viabiliza por ofensa direta ao texto constitucional. Essas situações, muitas vezes envolvendo bens de família, terceiros de boa-fé, decisões que contrariam a súmula 375 do STJ, já há muitos anos consagrou-se que o decreto de fraude e execução depende do registro da penhora ou mesmo da má-fé do adquirente. E as decisões elas têm sido produzidas com algum atropelo, sem a consideração da cautela que parece necessária para a tutela do direito de propriedade daqueles que transacionam, praticam negócios jurídicos com sócios das pessoas jurídicas executadas. E essa razão que me animou a sustentar, ainda que haja algum comprometimento para o trânsito, para a efetividade, para a conclusão da ação trabalhista, a sustentar a plena compatibilidade do IDPJ com o processo de trabalho. O curioso é que o TST consagrou na Instrução 39 uma exceção à regra da irrecorribilidade imediata das interlocutórias. As decisões que resolvem incidentes são, sim, passíveis de recurso imediato. Sei que é uma questão polêmica, a Ana Matra desistiu, ou melhor, informou a perda superveniente do interesse de agir na ação direta que moveu.
porque o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho anunciou que a Instrução Normativa 39 é apenas um critério, um parâmetro, não tem caráter vinculativo. Em relação ao incidente de recurso repetitivo, esse talvez seja o maior desafio para nós, fazer com que magistrados de todos os graus de jurisdição assimilem esse novo sistema, essa nova sistemática do incidente de resolução de recursos repetitivos. Nós temos casos em que os tribunais se reúnem, pacificam a tese, mas as turmas não cumprem a decisão proferida no incidente. Nós precisamos, me parece, avançar no sentido de uma maior maturidade institucional para que o cidadão, que é o destinatário último da nossa atividade jurisdicional, possa receber com segurança, brevidade, as respostas que tanto desejam. Mas eu não vou mais falar sobre isso, eu quero só dar uma notícia sobre um tema que a todos tem afligido e que diz com a reconstrução do assim denominado princípio da adequação setorial negociada. Nós sabemos que a negociação coletiva vem sendo apontada como a panaceia, como a válvula ou a chave para a modernização da legislação do trabalho no Brasil. O Supremo Tribunal Federal julgou 3 casos, o RE 590-415, o RE 895-759 e a DPF 323. A DPF 323 envolveu a questão da súmula 277, da ultraatividade, sobre ela eu não vou me pronunciar. Mas o RE 590-415, relator o ministro Barroso, julgado pelo plenário, trouxe novas balizas para que nós, magistrados, possamos investigar a validade de acordos e convenções coletivas de trabalho. Se estivesse eu no primeiro grau, a partir dessa decisão do Supremo, eu iria exigir das partes que trouxessem, quando posta em dúvida a validade de uma cláusula, exigir que trouxessem provas ou elementos representativos do processo negocial que foi celebrado. Convocações, assembleias, pautas de reivindicações. Exigiria mais a empresa, quórum de votação. A empresa poderia, inclusive, denunciar a lide, o sindicato que subscreveu a norma coletiva que vem sendo impugnada numa ação individual. Por que isso? Porque é preciso criar uma cultura de responsabilidade no processo negocial. O Supremo anuncia, em princípio, parece anunciar, a prevalência do negociado sobre o legislado. Isso nos assusta sobremaneira. Nos assusta muito porque nós não temos, no Brasil, sindicatos verdadeiramente representativos. Nós precisamos discutir, ainda uma vez mais, a ratificação da Convenção 87, o fim do imposto sindical, o monopólio da representação, a unicidade. Não que a unicidade em si seja um mal, mas ela é um mal quando imposta pelo Estado. Então, é preciso restabelecer premissas para que possamos validar, como sugere o Supremo, as normas coletivas. Primeiro critério, portanto, fica aqui a sugestão, demonstrar o grau de democracia, a transparência do processo negocial. Segundo aspecto é a questão relativa à natureza dos direitos transacionados. A adequação setorial negociada sugere que apenas seria possível, pela via da negociação, ampliar os níveis de proteção já previstos em lei. Em nenhum momento seria possível flexibilizar. Aliás, a flexibilização só em casos excepcionais. Inciso 6, 13 e 14 do artigo 7º da Constituição. Mas o Supremo parece entender que não, que os sindicatos poderão, é o caso BESC, aqui de Santa Catarina, RE 590-415, poderão, quando a categoria está verdadeiramente envolvida, quando se manifesta de forma democrática, poderão afastar o legislado em favor do que for por elas negociado. É algo realmente preocupante, é algo que exige um cuidado muito grande na celebração dessas normas, no exame das cláusulas. Nós precisamos fazer valer a ideia do conglobamento. Não faz sentido o trabalhador discutir uma cláusula, o sindicato atacar uma única cláusula, quando nós temos um pacote normativo completo, e neste pacote normativo nós sabemos que existem concessões recíprocas, cláusulas perniciosas se legitimam por concessões outras, em outros capítulos daquela negociação. Então, vivemos um momento que, segundo alguns, pode levar ao próprio fim
da Justiça do Trabalho. Eu não chegaria a tanto, ou ao fim do direito do trabalho, e, consequentemente, ao fim da Justiça do Trabalho. Nós precisamos ter clara a noção dessa responsabilidade que temos, a relevância desse momento histórico, e exigir representatividade, democracia no processo negocial e examinar, caso a caso, a natureza do direito que foi objeto de transação. Por exemplo, o que são direitos indisponíveis? Assinatura da carteira, normas de proteção à saúde e segurança do trabalho, filiação à Previdência Social, definição da natureza jurídica das parcelas trabalhistas para efeitos reflexos, inclusive previdenciários e tributários, licença maternidade. Enfim, nós temos que construir, me parece, é o que eu tenho sustentado, o novo conteúdo desse princípio da autonomia negocial coletiva. E isso tem que ser feito com muita cautela, com muita prudência, porque a lógica do vale tudo é inadequada para a nossa realidade. Sindicatos não são, lamentavelmente, representativos. Na esfera pública, o índice de filiação passa dos 90%. Na iniciativa privada, gira em torno de 16%, 17%. Sindicatos que não são representativos, com amplo poder negocial, pode, sem dúvida alguma, representar o fim do próprio direito do trabalho, com o comprometimento daquele horizonte axiológico que está posto no artigo 7º da Constituição, que é a melhoria da condição social dos trabalhadores. Enfim, essa notícia eu tinha que dar, eu não quero mais cansá-los, tentei ser disciplinado, não roubar muito tempo de todos, mas agradeço muito a atenção com que me ouviram e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Como eu disse antes da sua fala, que tinha certeza que queria ser brilhante, e foi mesmo muito, muito brilhante. Me surpreenderia. Como seria se o senhor não estivesse assim, como é que o senhor disse, a memória cansada? Não sei como que seria, então. Sim, muito obrigada. Nós realmente estávamos precisando dessa sua palestra.